isso assim, ó, no grupo. Ele está no espiral aqui, tá certo? Acho que vocês têm que vir mais. Vamos encostando os braços. A ideia é encostar o braço. Ó, enquanto estiver assim, senão não está clausurado. Agora já está melhor. Agora já está melhor. Pronto. Esse é o princípio da vida. A clausura operacional. É um fechamento para dentro, não é para fora. Mas é esse fechamento que cria o universo da autonomia. Aqui dentro agora só entra o que a gente quiser. Ok? E esse entrar só acontece se aquela, no caso lá no interior da célula, aquela molécula ou aquela proteína tiver pertinência. Se não tiver, não entra. Essa ideia da clausura operacional nos leva a muitas outras palavrinhas-chave muito bonitas, como, por exemplo, a ideia de pertinência. Na natureza, não existe nada que não tenha uma pertinência com outra coisa. E como é que a natureza sabe disso? Tem uns mistérios nisso. Mas a pertinência. Nós precisamos procurar encontrar as nossas pertinências e seguir por aí, entendeu? Estão percebendo onde vai a ideia de autonomia? Na ideia de autonomia é que tu encontra o significado da liberdade. A liberdade é quando você está num ambiente pertinente. Não é quando você faz qualquer coisa. A liberdade se estabelece quando os limites ficam claros. Uma célula, a liberdade de uma célula, ela tem toda a liberdade para gerar a vida, multiplicar-se, porque ela é limitada. Aquilo que não tem limite é a arrogância. E a arrogância, claro, que não tem nada a ver com liberdade, não tem nada. A arrogância é um negócio feio. Ok? Então, a gente começa assim. No semestre que vem, nós vamos, eu não sei se a gente vai oferecer, não vamos, né? Mas a ideia é que na próxima aula, vocês terão que criar essa semana vai ser uma semana de criatividade. O quê? Uma dinâmica, para representar a pedagogia do viver. Porque quem fala aqui geralmente é só eu, vocês não falam, então a gente não aprende, vocês estão aprendendo muito pouco, né? Então, pessoal, geralmente quem aprende é quem fala, certo? Então, na próxima semana, vocês vão ter que trazer dinâmicas em duplas. Nós vamos definir isso hoje aqui com mais pertinência. Okay? Quem é mais pertinente vai ficar junto, quem não é, tentar abrir, para vocês trazerem uma dinâmica, ou duas, enfim. Nessa dinâmica, você vai tentar passar essas emoções da autonomia, do complementar. Aquela coisa do Bloom lá, da força de Deus lá, não tem aquela coisa lá? Então nós temos que bolar umas dinâmicas para mostrar aquilo. Como é que pode aqueles quartos ficarem juntos, estáveis, e a vida, e os átomos não estão explodindo? Imagina se aquela coisa não é estável. Então, a complementaridade é a base de toda a autonomia que a gente viu. Lembrando aqui Paulo Freire, a questão do texto e do contexto, que a gente sempre fala, esse cidadão é doutor em Paulo Freire. Então, todo texto que tu traz, autonomia. Qual é o texto? Se a autonomia é o texto, qual é o contexto da autonomia? Aí tu olha, para um lado, é a base complementar. Se não tivesse a base complementar, a autonomia não aconteceria. A célula, que é o exemplo da autonomia, não se replicaria se dentro dela não atuasse uma lógica complementar. São as consequências, né? Então, o contexto. Agora, hoje nós vamos ver o avanço dessa consequência, digamos, no número de relações, ou seja, na sua complexidade, que é a sustentabilidade. Qual é o contexto da autonomia? Qual é o contexto da vida? O contexto da vida é o conviver. Se não houvesse o conviver, a vida
não aconteceria. Então, qual é o contexto da vida? De um lado, é o fato de que tudo que tem dentro da vida atua de forma complementar. Ok. Então, se a vida não fosse complementar, não haveria vida, essa vida, haveria outra, né? Agora, qual é o contexto que amplifica a vida? É o convida, é o conviver, que é o ecossistema. Se não houvesse a experiência do ecossistema, nós não existiríamos. Então, o problema do Haiti, qual é o problema do Haiti? Opa, nós temos que recuperar os ecossistemas do Haiti, porque senão a vida não vai novamente dar liga. Tá certo? Sem ecossistema, a vida humana perde o seu contexto. Perde a sua pertinência completa. Você vira um ET. Sabe o que é um ET? Eu passei a vida inteira com essa dúvida. Seríamos nós ETs? Mas eu cheguei à conclusão que não, por isso que eu estou aqui. Eu quero fazer a tua cabeça, para dizer, cara, tu não é um ET, tu é um ser encarnado aqui nessa terra, teus átomos, entende? Tu tem gotas do universo, mas todos os teus minerais são daqui. Nem todos os átomos. Isso aqui é importante. Por exemplo, o carbono que tem em ti não veio daqui. Certo? Quer dizer, veio através das araucárias da vida, mas os primeiros vieram do Sol, porque é só o Sol que gera o carbono. Então, quer dizer, tem algumas, né? Nós não somos. Se tu radicaliza a busca da tua identidade, tu não é só biosfera, tu é também Deus. Não, mas ninguém dá bola para isso, cara. Nós estamos... Se tu busca a radicalidade da tua identidade, tu vai se dar conta que tu não é só biosfera, tu é também universal. Só que nós não damos tempo para isso, entende? Então nós não criamos a pertinência, a consciência, né? Porque a pertinência física nós temos. O dia que cada um de vocês descobrir de onde vem o carbono é fantástico, eles são 3 átomos de hélio, e o hélio não se toca um com o outro. Os caras são muito egóicos, os hélios. Os átomos de hélio são 2 de hidrogênio, sabe? E eles formam o hélio, 2 de hidrogênio, isso fica legal. Tá? Mas um hélio, quando se aproxima do outro, eles não se dão bem. Somente quando 3 átomos de hélio, por uma raridade, se chocam, é que ficam juntos e formam o carbono. Então o carbono é um átomo inverossímil. É um átomo que não existe. E aí esse carbono é bombeado para cá. E aí vai formando toda a cadeia orgânica que é baseada nesse. E essa pertinência, nós temos que construir através da onde? Da educação, porque não vai ser a economia, não vai ser a política, não vai ser, nem sei se a religião faria. E o oxigênio? Pô, se falar do oxigênio, complexificou mais, porque ele é muito gordo. É 8 vezes. Né? Esse gás. Ó. Veio da onde? Veio da onde? Essa é a história mais. Mas ele está aqui, ó. E o metano tem que esconder, então. O metano já é um. Tem que esconder o metano. É um subproduto lá. Tem que esconder o metano. Tem que ficar lá embaixo. Embaixo da neve, embaixo do gelo, para não aparecer. Porque se ele vier, explode tudo. O feito de estufa, você vai. Não é isso? Exatamente. Tem coisas que existe para a gente não mexer. O metano não se pode mexer, ele está embaixo da neve da Sibéria. Embaixo da neve da Sibéria é só metano. Você tem a neve da Sibéria? Pronto, ferramos. Tudo ferrado. E só a neve da Sibéria é o tamanho dos Estados Unidos. Por isso que eu digo que eu acho que no futuro aí de 20 a 50 anos, nós vamos fazer universidades, laboratórios para conhecer o petróleo. Mas já não vai mais usar petróleo. Não vai mais. Porque nós vamos estar conscientes, as gerações, os filhos, os netos de vocês, serão políticos, serão economistas, eles vão entender que a melhor coisa da vida é deixar ele lá. E o carvão também? O carvão, esse E o carvão vegetal, esse então vai virar história. Teve um tempo que é o que a gente trabalha da pré-história, certo?
Nós ainda vivemos, nós já estamos começando a sair da pré-história, mas a gente vai olhar para coisa, olha, teve um tempo que a gente queimava as árvores. Então vamos abraçar a energia solar. Não só a energia das marés, a energia dos ventos, todas as energias em que o fluido, né, que o fenômeno, tudo isso que eu estou falando aqui, Frei, é para dar um aumentozinho na equipe, sabe? A gente vai enrolando, sabe? Esse é aquele aquecimento do Isso. Aí tu olha assim, o que vocês acham que está bem? Não precisamos esperar. Eu estou com a sensação que vai chegar ainda pessoas importantes, mas... Então tá, bom. Então, clausura operacional, ok? Nessa autonomia de hoje, nós temos o prazer de receber 2 convidados que a gente, através do Frei Luiz Antônio Frigo, nos deu a honra de conhecer. Nós almoçamos junto com essas 2 pessoas e os convidamos. Então, antes de a gente iniciar os trabalhos, nós gostaríamos de convidar vocês a ouvir algumas palavras, por alguns minutos, que eles também estão, sobre a experiência de vida deles. E a pergunta que eu faria para eles é para eles dizer onde eles têm ido e por que a vida os levou até lá. Essa é a pergunta. E se vocês puderem compartilhar isso com esses jovens que estão aqui, esse é o nosso convite. E aí vocês já se apresentam também. Tá bem? Vamos sentar então de forma mais cômoda e mais próximo de nós. Pode fechar as cadeirinhas, vamos sentar de forma mais próxima. Outra forma de fazer a pausa é assim. Só existe criatividade em espaços limitados. Exato, porque a necessidade suscita a criatividade. Sem uma necessidade, não há criatividade, porque tudo está bem. Sem necessidade. Então vamos ouvir. A mim? Bom. Pode ser. Boa noite para todos. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter esse espaço, essa oportunidade, né? E agradeço de antemão já o convite que o professor nos fez. Meu nome é Célia Bertoldo Sartori. Eu tive uma vida profissional, eu fui da Caixa Econômica Federal. E quando me aposentei, eu me coloquei à disposição do trabalho voluntário missionário. Então, com isso, eu fiquei 5 anos trabalhando no Mato Grosso do Sul como voluntária, junto a uma paróquia. Depois daí eu fui para a África, fiquei 1 ano e 9 meses trabalhando na Guiné-Bissau. Depois voltei e fiquei 6 meses no Haiti trabalhando junto com os freis. Então, isso coincide de nós estarmos aqui. Então, eu voltei no ano passado e agora o Frei veio me visitar. Então, hoje nós estamos aqui. E o que me levou a fazer esse trabalho foi justamente essa vontade de continuar a serviço, né? Depois de aposentada, tinha essa disponibilidade de tempo, essa possibilidade. E digo para vocês que eu ganhei muito nessa convivência que o professor já falava, né? O conviver.
o conhecer novas culturas, o conhecer novas pessoas, se desafiar como pessoa também, porque assim como um trabalho profissional que eu fiz, eu tinha uma necessidade. Aí depois que eu saí, eu reaprender tudo de novo para me adaptar na nova realidade que eu convivi. E foi muito bom. Sobre o último tema, que é o Haiti, que parece ser assim o foco que vocês estão trabalhando, eu diria que eu encontrei no Haiti, assim, claro, um país que vocês já conhecem a realidade, com muitas dificuldades, mas eu encontrei assim um povo muito bacana, um povo acolhedor, pessoas muito simpáticas, inteligentes, com vontade assim de crescer, de mudar de vida, e que nós pudemos trabalhar junto com a questão de saúde. Eu trabalhei lá junto a um posto de saúde e ajudava uma irmã que ela era enfermeira, e ali nós atendíamos tanto as pessoas da região como nós íamos até as escolas para consultar as crianças e para dar aqueles remédios que mais precisavam, como remédios para verme, para malária, vitaminas e etc. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Então, eu tive, assim, um privilégio de poder fazer isso, conhecer essas outras realidades. É isso. Ok, Célia. Podia só repetir o teu nome, por favor? Bertoldo Sartori. Bertoldo. E você é daqui de Florianópolis? Bom, eu sou natural do Rio Grande do Sul, Certo. mas eu vim para cá no ano de 80. Tá. Muito obrigado, Célia. Obrigada, eu que agradeço. Bom, eu creio que nós aprendemos uns com os outros. Por isso que é importante formarmos, como é que chamamos isso? Clausura operacional. Porque homem algum é uma ilha, na verdade. E havia uma época, havia uma época particular da minha vida. Eu tinha 9 anos. Eu sofri há muito tempo. Entrei no seminário há 11 anos. Naquela época, nos anos 69, onde o homem foi à Lua, havia também, aparecia, naquele momento, as primeiras televisões, ao menos, que eu cheguei a conhecer. E eram projetados os filmes de Tarzan, junto com os índios. Então aquilo lá me fez sonhar de ser missionário no meio dos índios. E depois, mais adiante, eu fui para a França. E daí os freis me perguntaram, mas como é que começou a tua vocação? Eu disse para eles, olha, eu entrei no seminário com a idade de 11 anos e a minha vontade e meu desejo sempre foi ser missionário no meio dos índios. Eis-me aqui. Eles acham que não gostaram, né, velho? Eu acho que eles não gostaram. Os outros me chamam Gloria Antônio Vergani. Porque os outros que me chamam. Quem será o Lorina? Eu sou originário de lá onde termina a estrada. Fundo das Cochinchinhas de Caxias do Sul. Quarta légua de Galópolis. Bom, pode ser alguma coisa boa dali? É possível. Eu creio, porque a gente acredita na vida, né? Bom, com o andar da carroça, é assim que as abóboras se colocam, Claro. encontram o seu espaço. Fui andando, bom, entre a França, etc. Depois, eu estava como formador em Marau, como formador, mestre de noviços. E naquela época se falava de frades para ir na República Dominicana e com a finalidade também de ter uma presença de freis capuchinhos no Haiti. Então procuram, os superiores procuram, não encontrava ninguém. Aí eu disse, olha, se vocês quiserem me mandar, sendo meio louco, um pouquinho gostando de aventura, pode me mandar cocô. Mas e os índios, velho? Os índios ficaram na França. Então aí foi, fazem 7 anos e meio que estou no Haiti, como missionário, né? Não como salvador, mas como aprendiz. E algo que para mim me marca muito
é justamente o fato, aquilo que eu comecei dizendo, que nós aprendemos a viver uns com os outros. E a experiência do outro e pode iluminar a minha própria vida. Eu olho pessoas, por exemplo, que, eles ont réussi na vida. Quer dizer, eles conseguiram vencer na vida. E eu fico com um pouquinho de ciúme, todo de cotovelo. E daí eu pergunto para eles, escuta, mesmo que tenham morrido há 200, 600, 800 anos, Francisco, por exemplo, de Assis, eu vejo que ele está vivo ainda hoje, né? Em certo sentido. Daí eu pergunto, escuta, como foi que você fez? Porque eu estou meio ciumento de você. Não para ser célebre como você, mas pode ser que o teu jeito de viver ajude a minha vida. E daí, a gente aprende, a gente lê, a gente vê, a gente abre os olhos, a gente abre os ouvidos e vê o que ele escreveu, o que ele fez, o que ele disse, e isso inspira, né? Agora, o que me parece interessante também, uma frase de Leonardo Boff, que vocês devem conhecer, que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente o diz a partir de um ponto de vista. Então a frase dele é essa: todo ponto de vista é vista de um ponto. É verdade. O que é que você vê? Você vê a realidade que está na sua frente. Bom, eu vejo outra realidade porque a minha posição, meu ponto de vista é outro, né? Então aquilo que a gente diz sobre a realidade é em função da cor da lente que a gente utiliza, né? Ou seja, do ponto de vista onde a gente se situa. E claro que aquilo que a gente vê pode ser objetivo, mas é carregado da subjetividade da gente, da própria história, dos próprios sentimentos, das afeições, etc., da experiência de vida que a gente tem. A gente faz a leitura daquilo que aparece, ou do ambiente, da situação onde a gente se encontra, a partir daquilo que está dentro. Porque aquilo que está dentro é uma máquina de leitura, né? E depois a boca, ou seja, o cérebro, vai interpretar e vai dar um colorido especial, que é próprio, né? Então, se eu falo do Haiti, eu vou falar a partir daquilo que eu vejo, a partir da minha história, a partir da minha experiência, a partir também daquilo que eu ouvi, né? Que não é necessariamente toda a verdade objetiva. Tem parte da verdade objetiva, mas não é somente objetivo, porque está carregado da minha afeição, dos meus sentimentos e da minha própria história. Bom, como eu não sei falar muito longo, agora se vocês tiverem alguma pergunta. Mas, só para completar. Bom, por que eu fui no Haiti? Justamente porque ninguém queria ir, mas porque a gente vendo, né, que muitos haitianos saem. Você é haitiano, né? Como alguém? Pode me Então, né, bom, eu acho que é muito bonito esse intercâmbio de culturas, porque o intercâmbio de culturas nos faz ver que a própria cultura nossa deve ser relativizada, porque eu vivo de tal modo e creio que o meu modo de viver é o melhor, ou seja, por vezes até que é o único, que deve ser assim. Por isso que por vezes a gente se torna impositivo sobre os outros, sobre as outras culturas, não, porque é o meu modo de viver que é o correto, não o outro. Por isso a questão do colonialismo, né, que houve e que ainda em muitos lugares acontece, a questão do colonialismo. O que é isso? É querer impor aos outros um sistema e um modo e uma crença que a gente crê será melhor. Por isso, a interculturalidade e o país, ou seja, o mundo como planeta, é muito importante porque a gente chega a relativizar o próprio pensamento e a gente se dá conta que não está nada fechado. Eu li um livro, o título é muito interessante, na França, La quête inachevée, ou seja, a busca nunca terminada, nós estamos sempre em busca, né? E o Heidegger diz, o homem é um ser eternamente insatisfeito. E é isso que nos faz crescer, é isso que nos faz descobrir novas coisas, né? E entra de novo no assunto que nós estávamos falando antes, né? Então, eu acho que essa interculturalidade, a miscelânea de culturas, nos abre o espírito e nos dá a ocasião de sermos melhores, porque estamos buscando e vamos aprendendo até o último suspiro. Até o último suspiro. Tem um provérbio que em italiano diz o seguinte: godere ogni momento. Quer dizer, se alegrar a cada instante, mesmo que a gente
digamos, a gente vai se construindo a nossa vida, é um caminho em construção. Ninguém de nós pode dizer, já está tudo feito. E a ciência, inclusive, havia até um certo ponto da história que a ciência achava que todas as descobertas já estavam realizadas. E foi verificado que não. E aquilo que a gente descobre hoje, última descoberta hoje, amanhã já tem outra coisa. É assim para a nossa vida humana. Mas é preciso alegrar-se a cada momento com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente vive, com o ambiente no qual a gente está situado e com a pessoa que a gente encontra agora. É uma pena a gente perder um só minuto sem viver o otimismo da vida, sem viver a alegria da vida. Assim penso eu. Uma perguntinha, ok? Sobre o Haiti. No Departamento Sul. Mas na realidade eu sou SDF, sem domicílio fixo. Eu sou sem domicílio fixo porque eu fico andando. Nós temos os 3 capuchinhos, desde 2007, nós temos 4 presenças. Então, em Porto Príncipe, Coral, que é no oeste da península, e depois Verô, perto de Chantal, no Cai. E depois Abacu. Se vocês visualizam o mapa do Haiti, tem a península. A península, no sul tem uma pontinha do mar aí, nós estamos a 100 metros de praia. Aonde? Jeremi. Corai fica no departamento de... Estamos no morador de Cai aqui agora. Oh, Jeremi. Essa linha, né? Legítimo. Vamos então fazer uma abertura assim para incluir os novos. Vamos pegar. Sentar, né? E definir uma posição das cadeiras. Lori, né? Você passa a maior parte da vida dormindo lá fazendo o Quanto problema que você faz lá? Só dormindo? Dormir é necessário. Dormir é necessário. O que você faz lá? Eu faço camas para dormir. Cama para dormir, mas não dorme. Faço camas. Quantos para lá? Faço camas. Viu, Lori? Eu tenho os instrumentos, faço camas. Lori, faz lá só. Bom, mas camas, né? Portas. Mas O principal, claro, como eu sou sacerdote já faz 29 anos, claro que a gente estará com uma missão para a evangelização, também é normal. Mas o que em primeiro lugar está à nossa frente, mesmo para a evangelização, é a promoção da vida. Porque quando a vida é promovida, né, no nosso modo de pensar, o evangelho é vivido. Então, eu não preciso ficar falando do evangelho, mas, digamos, viver, promover a vida, no sentido de saneamento básico, no sentido da educação, no sentido da higiene, saúde, claro, educação eu falei, né? E, desenvolvimento. Então, bom, claro que eu não tenho nenhum mérito, porque se eu não tenho, eu não faço. E eu tenho porque alguém acredita em mim. E porque alguém acredita em mim me ajuda, mas não me ajuda a mim. Ou seja, me dá uma coisa, é aquilo que eu recebo nas minhas mãos, não é para mim. Eu vou administrar isso. E então a gente ajuda para pequeno comércio, construímos um posto de saúde, aonde, como falou a dona Célia, nós fazemos o atendimento gratuito a todas as crianças do nosso setor aí, que são em torno de 1.700 crianças. Então, ou seja, tem uma escola, 2 escolas que não estão muito longe do posto de saúde, as crianças vêm para o atendimento.
Então, vitaminas, antiparasitas, etc, etc. Senão, nós vamos até 2h30 a pé, ou às vezes com mulinha, etc, para o encontro das crianças que estão nas escolas mais longe da montanha. Porque, bom, nesse lugar onde nós estamos, não há estradas adequadas, nem para veículo, nem para moto. Aliás, nesse lugar